E aí, tudo certo? Olha, de verdade, você já teve a sensação de que está sempre correndo, tentando dar conta de tudo, mas mesmo assim, parece que está sempre ficando para trás. Aquela sensação de vazio mesmo depois de um dia cheio, ou então aquele peso no peito que aparece do nada, como se o mundo estivesse te cobrando uma coisa que você nem sabe o que é. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Eu passei por isso e de vez em quando ainda passo por isso, mas eu quero trazer à tona esse tema com vocês, que vocês já viram na thumbnail e pelo título, que vai ser uma conversa séria, mas de coração mesmo, como amigos, sabe? Como amigos. Vamos falar sobre tristeza, que parece não ter nome, sobre solidão, mesmo rodeado de gente, sobre essa pressão absurda de ter sucesso, de ter o corpo perfeito, de ter dinheiro no bolso, ter uma vida social ativa, amor da vida resolvido e ainda postar tudo com um filtro bonito nas redes sociais. E eu achei interessante essa sugestão de tema de vídeo que foi feita pelo inscrito Bruno Soldado, que basicamente ele perguntou: poderia dar sua opinião sobre deprê, solidão, cobrança e tristeza sentida pelos jovens hoje em dia? Então eu já deixo uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Você já sentiu que por mais que tente, nunca é o suficiente? E se você ficou curioso para saber esse tema de vídeo e minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também hype muito o vídeo, que essa opção está aparecendo quando você curte e logo em seguida aparece. E se você gosta do meu conteúdo, do meu trabalho, também me ajude com Valeu Demais e também eu deixei um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? E, como que eu já falei, algumas palavras eu vou meio que censurar para não cair a monetização, porque você sabe que a gente tem que seguir a regra da plataforma, beleza? Mas não vai comprometer o vídeo. Vocês vão entender o que eu quero dizer e o tema principal, beleza? Então, já deu uma merchan e vambora. Bom, eu já fiz alguns vídeos explicando para vocês sobre a questão o que está acontecendo com essa nova geração. Eu já fiz vídeo falando sobre a questão da aposentadoria, da questão que muitos não vão conseguir conquistar, almejar os seus objetivos. E como esse inscrito trouxe mais a fundo esse tema, cara, sejamos sinceros, o jovem de hoje em dia, não desmerecendo as outras gerações, mas hoje em dia os jovens, eles estão participando de uma competição silenciosa, se assim eu posso dizer. Que ninguém se inscreveu, mas todo mundo está competindo. Ó, você tem que escolher uma profissão cedo, porque eu já passei por isso, possivelmente você vai passar hoje ou está passando. Ó, você tem que correr atrás de grana, tem que construir uma carreira, tem que cuidar do corpo, da pele, da saúde mental, como se isso fosse simples. Ter um relacionamento saudável, ter uma roda de amigos, viajar no mundo e ainda parecer feliz o tempo inteiro. Você possivelmente cansou só de ouvir. Pois é, e um levantamento feito pelo Instituto IPCOS mostrou que o Brasil é o país com o maior número de pessoas que dizem se sentir tristes frequentemente. E olha só, entre os jovens esse sentimento é ainda mais intenso. Segundo o Datafolha, 45% dos jovens brasileiros já tiveram algum sintoma de D, terminar com O, ou ansiedade. É quase a metade, cara. Isso sem contar os que nunca buscaram ajuda e estão sofrendo calados. E parece tão irônico como as pessoas da antiga geração, não generalizando, mas vocês possivelmente já ouviram isso. Ah, essa geração é uma geração mole, eles têm tudo de mão beijada, na minha época não tinha rede social, na minha época não tinha internet, hoje em dia, se eles não ser alguém na vida, eles estão sendo preguiçosos, isso, aquilo, porque na minha geração era mais difícil, eu tinha que acordar a tal horário, eu tinha que fazer isso, aquilo. Cara, que nem eu já fiz uma reflexão em outros vídeos. Cada geração teve algo que a antiga também não passou, entende? Mas a nossa geração, a minha, a sua, possivelmente que tá ouvindo, é uma geração que alguns, né, não todos, nasceram já conectados com a internet. A internet veio para facilitar praticamente sua vida por completo. Mas a questão em volta, que eu posso dizer, por exemplo, das redes sociais, que é uma faca meio que de dois gumes. Elas conectam, informam, divertem, mas também é uma espécie de cobrança, comparação e cansa, cara. Você
Eu posso falar por mim mesmo. Praticamente eu acordo já olhando o que está acontecendo na rede social. Porque como eu trabalho, voltado em conteúdo digital, eu tenho que ver o que está acontecendo, o que está em alta, o que vocês comentam, pesquisar, estudar, ver vídeo, isso, aquilo. E querendo ou não, isso faz parte de mim e possivelmente faz parte de você, mas pode ser de outro jeito, às vezes você só quer descontrair a cabeça. E querendo ou não, mesmo antes da gente sair da cama, a gente já viu a vida de 15 pessoas diferentes, né. Fulano, tipo, malhou às 6 da manhã, ciclano tomou café num lugar lindo, ou o outro tá na Europa, ou tá em outro país que tá, sei lá, almoçando, jantando, e curtindo em festa, o outro tá casando, tá noivando, comprou um carro, e você ali tentando levantar da cama sem surtar, né. Porque isso é uma realidade minha e possivelmente pode ser a sua. A alta cobrança, mesmo que indiretamente, você não querendo, mas você, no fundo, você se cobra. Cara, pessoas da minha idade ou até mais jovens conquistando isso, aquilo, viajando, casando, tendo filho, e eu aqui meio que sendo um NPC da história deles, entende? E não deixando apenas nas minhas palavras, segundo a Mayo Clinic, adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm o dobro de chances de desenvolver sintomas de depressão. O problema em si não é a rede social, mas como ela distorce a percepção da realidade. É que eu também já fiz um vídeo aqui que foi desmonetizado, porque eu meio que falei uma verdade e a plataforma entendeu como, né, eu não vou falar pra não. Cara, não sejamos hipócritas aqui. A maioria das pessoas só vê o melhor na vida dos outros, né? Eles vivem uma vida que a maioria queria viver. Mas, cara, é uma vida editada, cara. Tem filtros. Às vezes a pessoa acordou um dia ruim, só que tem que fazer um vídeo pra mostrar que tá bem. Tipo, é um corte só da vida da pessoa. Tipo, é 15 segundos da vida da pessoa, mas e as outras horas da vida dela, entende? É meio que a gente compara só com os nossos bastidores. E tem mais, um estudo feito pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos mostrou que o uso excessivo das redes sociais está diretamente ligado à baixa autoestima, distúrbios alimentares e ansiedade crônica. E sabe o que mais pesa, cara? A comparação com coisas que nem existem. Corpos irreais, relacionamentos de mentira, rotinas que só são recortes, né? E tudo isso alimenta a ideia de que a gente não é suficiente. Cara, eu já passei por isso, principalmente, eu posso falar como homem, que a maioria dos homens se identificam. Cara, a questão de conquistar coisas, questão financeiramente falando, às vezes a gente se compara com pessoas X, Y, que com menos nossa idade, com idade menor que a nossa, conseguiu conquistar coisas que às vezes a realidade de muitas pessoas trabalhando o resto da vida nunca vai conseguir conquistar, entende? E isso, querendo ou não, você, né, não tentando se comparar, você meio que se compara internamente, você meio que se cobra por algo que é editado, entende? É que nem eu estudando muito essas coisas, eu notei que eu vi vídeo de pessoas falando, eu estudei muito a fundo, que se você levar em consideração, por exemplo, na questão de ostentação, a maioria dessas pessoas que fazem vídeo com carrão, com mansão, isso, aquilo, a maioria é uma espécie de marketing, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem nada disso, mas ela aluga, né, carros, iates, mansões só para tentar mostrar um lado e às vezes por detrás disso tá para vender um curso, vender uma mentoria que você sabe muito bem que acontece. E querendo ou não, a gente meio que molda a nossa vida pela vida do outro. Ah, o outro tá aí, tem isso e aquilo. Aí que nem é uma espécie de meio que armadilha para você cair na palavra dele, né? Ah, se você quer isso e aquilo, compre meu curso, compre minha mentoria. Porque o marketing, né, o que tá por detrás de tudo isso, sabe o tendão de Aquiles das pessoas. Que nem eu posso falar, a maioria quer uma vida melhor, quer ter uma condição financeira melhor, e se uma pessoa tá falando que se você fazer isso ou aquilo você vai ter, a maioria das pessoas vão fazer, porque não tem nada a perder, já estão, que nem dizem, na merda, né, então vamos ver o que vai dar. Mas deixando claro que isso é minha opinião, beleza? Especialmente aquele efeito que, né, todo mundo está vivendo melhor do que eu. E detalhe também, não é só apenas na rede social. Tem também a pressão dos pais para ser bem-sucedido, entre aspas, né, dos professores cobrando rendimento, dos amigos esperando que você nunca vacile. Tudo isso vai somando, sabe? É tipo um combo, quando não é um é outro, ou quando não são todos, entende?
E tem mais, somado a tudo isso vem a autocobrança, que é aquela voz interna que diz: "Nossa, você tem que ser melhor, você precisa fazer mais, você não fez o suficiente, você não conquistou nada ainda, tem pessoas que da sua idade já estão com isso e aquilo, você não tem nada". Aquela, né, aquela espécie de vergonha de não estar feliz enquanto todo mundo parece, né, estar voando, estar vivendo uma vida dos sonhos, e você tá aí, na sua vida. E quem nunca passou por isso, joga a primeira pedra. E também das questões dos relacionamentos, né. Parece que a gente entra no paradoxo de novo. A gente nunca teve tanta conexão e ao mesmo tempo se sentiu tão sozinho. Os relacionamentos de hoje em dia, que eu também já fiz vídeo, vou deixar no card, que também tem na playlist, que eu vou deixar no final, e vocês vejam que os vídeos são muito bons. E os relacionamentos ganharam uma espécie de outra dimensão, uma outra expectativa. Cara, com aplicativos e redes sociais, parece tudo mais fácil, mas também mais descartável, que nem eu já falei em outros vídeos, a tal cultura do descarte. Você pode ter me agradado 99%, mas aquele 1% que você não me agradou, que você não fez aquilo que eu queria, você é jogado de escanteio e acabou. Tipo, tudo aquela história que a gente viveu, tudo aquilo que você se entregou, pra mim não valeu por nada. E vocês sabem que é realidade isso que eu estou falando. Você pode ter passado por isso ou conhece alguém que passou por isso, sabe? Tem gente que sente que nunca encontra alguém de verdade, sabe? Porque rola muita idealização, muita competição, muita entrega só de um lado e pouco diálogo. Às vezes as suas expectativas, que nem eu também já fiz a questão de relacionamentos, são outras, a do outro diverge com a sua. E eu posso até dar um gancho nisso, a questão dos relacionamentos. Falsa acusação, medida protetiva, pensão socioafetiva, você às vezes se entrega com uma pessoa que a pessoa não tá nem aí pra você, às vezes ela até exige uma coisa que está além do seu alcance e muitas vezes você faz e depois você é jogado de escanteio. E além disso, né, a gente vive numa geração também, não sejamos hipócritas, que às vezes a troca de desistir quando não é perfeito por, né, aprender junto nas imperfeições. Só que na prática, né, muita gente ainda se sente só mesmo tendo 1000 matches, saindo com 1000 pessoas, isso, aquilo, porque elas nunca vão estar satisfeitas. Elas sempre vão querer buscar algo melhor, sempre vão achar que existe algo melhor. É que nem eu falei em outros vídeos, voltado um pouco para as mulheres, né. A maioria, não generalizando, elas sempre buscam o melhor, mas não o melhor para elas, entende? Que nem eu também já fiz aqui do café com seu pai. Elas idealizam um cara perfeito e quando elas não conseguem, ela busca em outro parceiro, por exemplo. Elas estão se relacionando com um cara que tem um shape, que tem isso, mas ele não tem dinheiro. Tá. Aí ela nunca vai estar satisfeita, o cara pode ser o cara perfeito para muitas pessoas, mas para ela não vai ser. Ela descarta o cara, aí vai engatar com o outro que tem praticamente as mesmas qualidades que ele tem, e mais um pouquinho, né, que ela idealiza que é o cara perfeito, aí sempre ela vai buscando uma pessoa que vai meio que completar ela, né, idealizando o cara perfeito, entre aspas. Mas a realidade é que nem mesmo ela é perfeita, ela vai exigir uma coisa da pessoa, vai exigir uma coisa da outra pessoa. Entende que isso é meio uma coisa distópica da realidade? Pois é. É uma coisa que não fecha, uma coisa que não bate, e é a realidade dos relacionamentos de hoje em dia. E também a gente entra num campo que é a solidão, que é totalmente diferente da solitude, que eu também já fiz um vídeo aqui. A solidão hoje virou uma espécie de epidemia silenciosa. Segundo uma pesquisa feita pelo UFRJ, mais de 30% dos jovens brasileiros relatam sentir solidão frequentemente, mesmo estando cercado de gente. E não é aquela solidão física que muita gente pensa, mas você está em volta, você tem vários amigos, isso, aquilo, você sai, você se diverte. Não, é a solidão emocional. É sentir que ninguém te entende, é rir por fora e implodir por dentro. E a realidade é essa, a maioria das pessoas estão vivendo rodeado de outras pessoas, mas com pouca profundidade, com poucas raízes, né? As conversas são rápidas, conversas rápidas, stories, emojis, mas falta o olhar no olho, sabe? O desabafo sem filtro, o abraço demorado, a conversa profunda, entende? E como se não bastasse tudo isso que eu falei, o mundo profissional também não está ajudando, sejamos sinceros.
Antigamente, a ideia, o roteiro era isso: estude, se forme, arrume um bom emprego e pronto. Hoje em dia você estuda, se forma, faz pós, curso, faz 1000 currículos, fala sei quantos idiomas, às vezes descobriu a cura de certa doença e às vezes nem um estágio decente aparece para você. E a galera tá entrando no mercado ganhando muito pouco, sendo explorada, sejamos sinceros, com burnout aos 20 e poucos anos e ouvindo: você tem que ser grato por ter emprego, tem pessoas lá fora querendo seu emprego. Quem nunca ouviu isso também atire a primeira pedra. E queira ou não, trabalhar virou sinônimo, principalmente para os jovens, de se esgotar, de oferecer tudo e não ter nada em troca. E um estudo feito da FGV apontou que 60% dos jovens sentem que seus trabalhos não contribuem para o seu crescimento pessoal ou profissional. Ou seja, trabalham muito, têm várias responsabilidades, às vezes trabalhando para 2, 3 pessoas e ganhando o salário de um, e não veem propósito de crescimento na empresa e também pessoalmente, e ainda tem que ouvir que estão reclamando de barriga cheia. É verdade ou não é? Então agora junta tudo isso que eu falei: comparação constante nas redes sociais, solidão emocional, insegurança profissional, instabilidade financeira, relacionamentos frágeis superficiais, e o resultado é o estado de alerta constante. Mente acelerada, coração cansado e corpo esgotado. E é importante entender, isso não é frescura, isso não é preguiça, isso não é coisa dessa geração. Cara, não é falta de fé, não é falta de Deus, não é drama, não é falta de encarar a realidade. Não é, cara, como muitos dizem. É um problema social e coletivo. Tá, mas e tudo isso que eu falei, o que eu posso fazer? Você pode estar se perguntando. Como que eu posso lidar com tudo isso? Ó, na minha opinião, como amigo, como esse canal é feito para discutir, para mim dar minha opinião, também vocês dar a sua. Ó, olha, primeiro, validar o que você sente. Não precisa fingir que tá tudo bem. Tá difícil pra muita gente, cara. Pra mim é difícil, pra você é difícil, pro seu vizinho é difícil, pra aquela pessoa que tá na rede social, que tá mostrando uma vida perfeita, pra ela também tá difícil. E você não é fraco por sentir, cara. Você não é fraco por admitir. Cara, converse com um amigo de confiança, se você não tem, converse com seu pai, com a sua mãe, ou aqui mesmo nos comentários. Eu sempre busco responder o mais rápido possível vocês. Converse aqui, se quiser desabafar, desabafa, como muitas pessoas fazem, escreve um texto. E eu leio todos, eu curto, eu comento. Cara, se você não tem ninguém, aqui é um lugar para você se sentir acolhido, cara. Também faça terapia, busque acompanhamento psicológico, tem uma rede real de amigos, entende? Mesmo que não sejam, que nem muitas pessoas, físicas com você, mas em grupos, em grupos em redes sociais, cria uma comunidade, tá? E, em segundo, limite o uso das redes. Pode parecer bobo da minha parte, pode parecer até uma fala da sua mãe ou do seu pai, mas a verdade é essa, cara. Diminui pelo menos 1 horinha por dia, ou meia horinha, você vai ver que vai fazer muita diferença. Principalmente, cara, se você dorme e, tipo assim, você tá usando o celular e já vai dormir. Não, tenta pelo menos tirar meia hora antes, 1 hora antes de você dormir, que você vai ver até seu sono vai melhorar muito. O terceiro, busque conexões reais. Cara, uma ligação, um café com um amigo, uma conversa honesta, sei lá, vamos sair pro cinema, vamos assistir um filme. Vamos jogar junto, online. Cara, busque conexões, cara. Às vezes o que falta no ser humano é isso, buscar conexões reais e verdadeiras. Às vezes a cura tá no ombro do amigo. Agora o quarto. Aprenda a dizer não. Respeite seus próprios limites, principalmente no trabalho, relacionamentos e na vida em geral. Cara, dizer não é tão libertador quanto dizer sim. Você tem opinião própria, você é um ser humano, cada um é o protagonista da sua própria história. E às vezes dizer um não é muito libertador. E eu posso dizer por experiência própria. E por último, se possível, procure ajuda profissional. Psicólogos, terapeutas, grupos de apoio. Cara, tem atendimento gratuito em universidades, cara, pelo SUS, o SUS tá aí. Cara, o SUS tá aí, ONGs. Você não está sozinho nessa. E, por fim, seja mais gentil consigo mesmo.
Você não precisa ter tudo resolvido com 20 e poucos anos. Eu sei que é difícil, eu passei e passo pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas batalhas, né, às vezes emocionais, psicológicas que você. Cara, mas eu estou aprendendo, você também vai aprender, a gente vai crescer, a gente vai tentando, vai não dando certo, vai dando certo, a gente vai construindo a nossa própria história, cara. O legal é isso, você saber aprender, saber crescer e saber tentar, e se não der certo, você tenta de novo ou tenta outra coisa. E isso já vai fazer uma grande diferença na mudança da sua vida. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ficar comigo nessa conversa entre amigos. Eu sei que eu não sou nenhum especialista, eu apenas dou minha opinião, às vezes baseado em fatos, em dados, que eu gosto muito disso, né? Não apenas deixar nas minhas palavras, mas ter mais autoridade naquilo que eu falo, mostrando dados, artigos, para não dizer, mas você falou isso aqui, baseado em quê, né? E eu gosto disso, por isso que eu falei para vocês, cara, começa a ter autoconhecimento, busca estudar, busca fazer aquilo que você gosta. E assim a gente vai evoluindo como pessoa. E esse vídeo não foi trazer respostas prontas, respostas programadas. Foi mostrar que tem muita gente sentindo o que você sente. Eu sinto, você sente, o seu vizinho sente. E ainda dá tempo de mudar o rumo, de desacelerar, de pedir ajuda e de se reconectar com o que importa. E se você gostou do vídeo, se puder me ajudar, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir isso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima.